Eu vou chamar a atenção das coisas mais substantivas e específicas da discussão da economia argentina e da economia brasileira, porque eu pensei na hora, eu sentia, nós todos aqui sentimos como são as coisas na Argentina, mas você nunca bota a mão na massa para valer, e não é assim que você examina a situação de qualquer outro país que não seja o seu. Se o seu é difícil, imagina o país dos outros, é muito mais difícil, e há o risco da gente ser injusto, cometer injustiça nesse processo. Então, a maneira que eu pensei em fazer esse trabalho foi, antes de mais nada, ter em mente coisas assim que chamavam muita atenção. E a palavra para isso é populismo, que é uma história que é muito forte no Brasil. Eu sabia que era muito forte na Argentina. Então eu sabia que populismo ia ser um tema constante nas nossas discussões e no trabalho. Tanto que a palavra populismo está no título. E é uma coisa, de fato, cada dia mais visível aqui no Brasil e certamente visível por lá. Isso foi a primeira coisa. A segunda, aí eu pensei, mas eu vou fazer um livro sobre populismo nas duas economias? Parece que eu estou aqui sendo contratado para fazer uma perseguição das ações populistas nos dois países, no interesse de alguém que não gosta de populismo. E não era. Então eu digo, como fazer? Aí eu pensei, eu tenho que pensar qual é a visão que eu acho que é importante para explicar o que acontece na economia brasileira, e depois, como eu achava que Brasil e Argentina são muito parecidos, eu disse, eu vou lançar essa visão para eles e ver se de fato ela nos dá uma forma de estabelecer uma comunicação para essa discussão, e depois fica sendo o fio condutor do trabalho. Felizmente, eu acho que eu tinha razão nesse sentido, senão talvez o livro nem estivesse aqui, no sentido de saber e perceber que os países são muito parecidos, que os modelos econômicos são muito parecidos e que, portanto, se eu levasse a visão daqui, quem sabe eu ia encontrar alguma coisa análoga ou parecida lá. E fiquei muito satisfeito de ver na nossa primeira discussão, quando eu começo a dizer, olha gente, eu acho que o modelo que vigora no Brasil é o seguinte, não demorou 15, 10 minutos, eu acho que foi o Henrique que está ali, não sei se foi o Néstor, nessa altura não me lembro, e falou, sim, mas isso era um modelo impossível da Argentina. Graças a esse modelo impossível, as tentativas que se fazem de corrigir os defeitos, os problemas, muitas vezes se traduzem em formas populistas de fazer política governamental, estão prejudicando os dois países, e essa é essencialmente a denúncia que está sendo feita com esse livro. Ao contrário do que se pensou aqui no Brasil, não há uma superioridade do crescimento argentino em relação ao Brasil. Quer dizer, nós temos erros, eles têm erros, na média nós somos parecidos, como eu disse. E agora eu vou para a segunda conclusão, que é menos conhecida e a mais polêmica, é que os dois praticam o mesmo modelo, que é o modelo impossível, que nós estamos chamando de modelo impossível, que é o modelo, e aí eu volto para algo que eu venho falando e repetindo aqui há muito tempo, e que não consigo vender esse peixe direito, vai ver, eu não sei explicar, eu sou ruim de discurso. Modelo impossível é querer simultaneamente crescer o consumo, olhando para o eleitor como alvo principal, e querer que a indústria seja o carro-chefe da economia. Esta combinação é impossível. Os dois países tentam isso, são iguaizinhos. É a combinação da busca do eleitor, do voto, com a visão do desenvolvimentismo antiga nos nossos dois países, protecionista, e talvez hoje associada à visão sindical que está por trás da força política principal do governo, que são, em geral, os sindicatos fortes da indústria, de que a política econômica do país tem que funcionar nessa direção conjunta, consumo e indústria. O populismo tarifário, que no fundo é meu foco, como eu disse desde o início, ele é o populismo tarifário,
um elemento fundamental para tentar compensar a impossibilidade desse modelo. Eu queria chamar a atenção para 3 coisas que eu coloquei lá embaixo para lembrar a gente. E aí vocês vão entender mais facilmente. Consumir é o inverso de poupar. Isso é uma verdade básica que muitos economistas se esquecem dela. Significa que se eu tenho um modelo voltado para o consumo, eu tenho um modelo que não é voltado para a poupança. Um modelo pró-consumo é anti-poupança. Então é um modelo onde a poupança é relativamente baixa, comparado com outros países. Segundo ponto. Ou seja, quando eu digo isso, eu estou dizendo, é um modelo que tem dificuldade de investir, porque tem pouca poupança relativamente a outros modelos diferentes. O outro ponto a lembrar é que a oferta de serviço e outros setores do tipo que tem a mesma característica de serviço só aumenta se houver investimento doméstico. Isso é um outro ponto para ter na cabeça. O setor de serviço e outros parecidos com ele, a característica é o quê? Não pode importar. Então, para você fazer ele crescer, a oferta tem que investir. Então, ele é um candidato natural a liderar o processo de crescimento. Porque não tem outro jeito, você não pode importar estrada, aeroporto, tem que construir aqui. A outra coisa é que o preço de serviço e salários dependem apenas de oferta e demanda internas. Não depende de nada fora do país. Se a demanda sobe, a oferta é limitada, sobe o preço, sobe o salário. Então, vejam como opera uma economia voltada para o consumo. Uma economia voltada para o consumo, então, é uma economia que distribui a demanda por todos os setores, e no setor de serviço, ela vai encontrar uma oferta que pode ou não ser abundante. Normalmente não é, no Brasil não é. O que significa que se a oferta não se expandir, os preços sobem. E aí a gente tem uma atração de recursos para aquele setor, e há uma pressão inflacionária natural nesse processo. Sobe o preço de serviço, aí você tem a indústria do outro lado. Vamos esquecer momentaneamente o setor de commodities, onde os preços são dados fora do país, que é o setor que basicamente importa. Então, aí o que acontece? Sobe serviço em relação à indústria, isso se chama apreciação real da taxa de câmbio. É um fenômeno natural nos países que tem um crescimento puxado pelo consumo. Então, você tem um fenômeno de mudança de preço relativo, que é mais difícil de entender isso, que se chama apreciação real da taxa de câmbio, que direciona os recursos para serviço e tira da indústria. Nesse tipo de país, e aí Brasil e Argentina são muito parecidos, todos visam isso, você tem um problema que a indústria tende a crescer menos do que os demais setores da economia, e se há uma pressão política forte em favor da indústria, vai ter um conflito que não tem muita solução. Esse conflito gera o quê? Gera políticas compensatórias do governo para tentar fazer com que a situação melhore para a indústria, porque o cara da indústria vai lá, bate na porta do governo e pede subsídio, ele pede isenção de impostos, ele pede isso, pede aquilo e acaba conseguindo, porque o setor é prioritário, o que infelizmente não garante um aumento da taxa de investimento da economia, porque os mesmos empresários que batem na porta e pedem as compensações, eles têm medo de aquilo não se sustentar, e aí ele não vai tomar uma decisão de investimento de 10 anos para fazer algo que ele não sabe se vai conseguir fazer. O populismo tarifário, eu vou sintetizar e simplificar, que aparece sob a forma de praticar pedágios, preço de energia elétrica, petróleo e tarifa de ônibus a um preço abaixo do custo, é uma tentativa de matar pelo menos 2 coelhos de uma cajadada só que o governo tem. Ele estimula o consumo, o consumidor, porque o preço fica abaixo do consumidor. E 2, ele diz para a indústria, estou te ajudando, porque o preço da energia elétrica está barato para a indústria que é intensiva em energia elétrica. Esse é mais ou menos o discurso. Ao fazer isso, ele está destruindo no Brasil e na Argentina, já em grande medida destruiu o sistema de concessões privadas que
se criou nos dois países nos últimos 20 anos, que depende de ter preços que remunerem os investimentos. Se o preço fica abaixo do custo, há uma tendência natural de haver uma reação forte de quem investe no setor e, eventualmente, até se afastar do tipo de negócio e colocar em xeque o crescimento da oferta, que, por coincidência, esse segmento é serviço, onde você começa a ter gargalo, preços sobem e realimenta aquele processo que eu mencionei, que faz com que a indústria encolha ainda mais. Para que el populismo exista, tiene que haber algo para repartir. Y por lo tanto los populismos coinciden con periodos de bonanza. Es decir, lo que caracteriza a nuestros países, y bueno, voy a hablar ahora a partir de la Argentina nada más, es una mala administración de la bonanza. En general en las crisis uno hace lo que puede. Cuando hay una emergencia no le pide al bombero que cuide la alfombra, ¿no? Hay que apagar un incendio. El problema es qué se hace en las bonanzas. Y en general los periodos de bonanzas que se caracterizan por las ganas de repartir más rápidamente lo que hay, a veces presionados por las sociedades, ¿no? Es decir, las sociedades demandan siempre rápidamente, en sociedades sobre todo que tienen tantos problemas como las nuestras en términos de distribución del ingreso, demandan rápidamente soluciones, y entonces hay una gran tentación de la política y de la sociedad en apurar el reparto en medio de las bonanzas. Tanto en Argentina como en Brasil, pero bueno, déjenme hablar de la Argentina, tuvimos un cambio estructural en los términos del intercambio. Es decir, de pronto, toda la tesis que dominaba el siglo XX del industrialismo, de que como los precios de los commodities caían y los precios de la industria subían, había que hacer sustitución de importaciones y favorecer a la industria, porque si no íbamos a tener que producir cada vez más para importar cada vez menos. Bueno, de pronto, por China y por todas las cosas que Raúl también mencionó, han cambiado. Nosotros usamos, ustedes saben que nuestro caballito de batalla, nuestra buque insignia es la soja. Hace 10 años atrás hacían falta 4 toneladas de soja para conseguir una computadora, y ahora con 1 tonelada de soja se compra una computadora. O sea que claramente han cambiado los precios relativos a favor de los que producimos commodities, y eso nos ha dado una gran bonanza. A esa bonanza se le ha sumado los flujos de capitales para la región, que lo vivió mucho mejor Brasil que la Argentina por otras razones, pero que claramente no hubiera sido posible todo esto si ese flujo de capitales y tasas cero no hubieran existido. Y además en el caso argentino, y también en el caso brasileño, pero insisto, en el caso argentino, hubo una revolución productiva. Argentina producía 30 millones de toneladas de granos en 1995 y ahora produce 100 millones. Es decir, hay una revolución de la producción, de la infraestructura, de los puertos, que ya se está saturando, pero que existía, ¿no? Por lo tanto, hubo un enorme cambio de precios relativos a favor de los productores de commodities y, como mostraba Raúl, a favor de los servicios. Y a favor de la industria global, de una industria bien insertada en el mundo. Y lamentablemente en la Argentina, y por lo que después nos contaba Raúl también en Brasil, hemos intentado remar contra la corriente, es decir, hemos intentado avanzar contra una corriente que era mover precios relativos a favor de ciertos sectores y en contra de otros, y eso nos ha llevado lentamente al estancamiento, porque cuando uno rema contra la corriente, cuando se acaban las fuerzas, la corriente se lo lleva, digamos, ¿no? Y ese fue el caso típico de Argentina. En el caso argentino faltó liderazgo en los perdedores, pero también falta liderazgo en los ganadores, y eso es algo que es muy claro. La otra cuestión que quería mencionar tiene que ver justamente con el modelo populista pro consumo, porque modelos pro consumo hay muchos. De hecho, Estados Unidos tiene un modelo pro consumo, pero claro, Estados Unidos tiene la ventaja de que emite la moneda de reserva y por lo tanto todos le prestan, así que es un modelo de pro consumo financiado por el resto del mundo. Los países que no tenemos esa ventaja no lo podemos hacer. Ahora, ¿qué es un modelo pro consumo populista? Un modelo pro consumo populista es un modelo que no solamente aumenta el consumo, no solamente lo aumenta artificialmente porque dura un tiempo y después se termina, sino que la gente tiene que sentir que se aumenta gracias al líder. No es que yo solamente consumo más,
sino que consumo más gracias al gobierno. Consumo más gracias a que alguien me da algo del sector público. Y entonces eso implica básicamente un fuerte crecimiento del gasto público corriente, un fuerte crecimiento del empleo público y un fuerte crecimiento de los subsidios. O sea, la raíz del populismo pro consumo es que no solamente crece el consumo, crece gracias al gobierno. Hay que sentir el agradecimiento del votante, digamos, que finalmente termina en esta historia. El populismo es una enfermedad por acumulación, como el tabaquismo y el alcoholismo también. Y a mí me gustaría decir que el intervencionismo estatal es una condición necesaria del populismo. Hay políticas económicas intervencionistas que no son populistas, pero debe haber muy pocas, y creo que estoy haciendo memoria porque digo, algunos se va a acordar. Es muy difícil que haya políticas populistas sin intervencionismo estatal. Ahora, frente a esa enfermedad por acumulación que es el populismo, el intervencionismo estatal es un proceso, un tratamiento lento, pero progresivo, permanente. Se impone un control, lo más probable que ese control estatal lo siga otro control, y cuando los agentes económicos encuentran que la forma de eludirlo, va a aparecer otro control y así sucesivamente. Resultado, cuando los agentes económicos, los consumidores, los empresarios, los dirigentes se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Ahora, ¿por qué en la Argentina desembocamos en un proceso como el que da nombre al libro, intervención estatal y populismo simultáneamente? Bueno, hay una cuestión de punto de partida que no la vamos a explicar porque está muy bien explicada en el libro, e incluso en el gráfico de Raúl, que usted no sé si se dieron cuenta que el PIB de la Argentina en 2002 estaba por debajo de la base, ahí invadiendo las fechas, porque con ese punto de partida y una recuperación muy fuerte posterior, se justifica aplicar medidas de emergencia, y la gente, para no volver a ese pasado que fue el año 2001-2002, que fue la peor crisis argentina, al menos de la época moderna, aceptaba cualquier cosa. Si hay que imponer controles, se pone. Esto es mejor para aplicar, para mejorar el empleo, se aplica. Pero claro, eso dura por un tiempo, no puede ser permanente. Y claro, cuando estas políticas populistas e intervencionistas empiezan a dar resultados, por un lado hay una adhesión popular, porque bueno, como decía Raúl, muchas de estas medidas son para captar votantes. Si tenemos un minuto lo vamos a explicar. Y por otro lado, la amenaza es que si no las aplicamos volvemos al infierno, volvemos al punto de partida, y la dirigencia política, empresarial, sindical termina aceptando. El resultado, se sigue avanzando en el populismo y en la intervención. Para llegar a un esquema de intervencionismo estatal tan fuerte, también hay que explicar que esto no se debió a la casualidad, no fue algo que apareció de golpe. La Argentina tiene, esto está explicado en el libro, pero no tan en detalle, por eso me gustaría enfatizar, que tiene un serio problema de calidad institucional, calidad de las instituciones. Comenzando por una, que es que los presupuestos federales que se envía, que el gobierno en estos 10 años envió al Congreso, están, creo que está bien que aquí se usa el mismo término, dibujados. Se pone un número que se sabe de antemano y está subestimado. Hay un presupuesto de 100, se pone, bueno, el próximo año vamos a gastar 110 y la recaudación de impuestos va a permitir cumplir. La realidad indica que quien elaboró ese presupuesto estaba pensando que la recaudación va a llegar a 150 y no a 110. Esos 40 pesos o dólares, por la moneda que ustedes discuten, de diferencia, se reparten discrecionalmente, no pasa por el Congreso. Si el presupuesto, la recaudación, la Resansky, ¿no?, impuestos, es más alta, el excedente lo distribuye discrecionalmente el gobierno, no por ley, sino por se llaman decretos de necesidad y urgencia. Se dice, vamos a entregarle a tal provincia, a tal gobernador, tantos pesos, a tal programa, sin discusión parlamentaria, ni oficialismo ni oposición. Es casi un sistema monárquico
de uso del excedente de fondos de participación política. Y esto hace que haya todos los años un excedente de fondos públicos que se distribuyen sin discusión parlamentaria, pero por otro lado da origen a desvíos de fondos por razones políticas y también por razones delictivas. En la Argentina se habla mucho del capitalismo de amigos, que no es otra cosa que la cartelización, formar carteles de contratistas de obras públicas, que se ponen de acuerdo para repartirse obras que el gobierno adjudica y sin mirar mucho, sin controlar mucho a qué precios. Y eso genera excedentes que a su vez pueden financiar a la política, local o federal o en distintas formas. Hoy en la Argentina, la verdad, hay por lo menos las actividades de infraestructura, industria y servicios más importantes tienen algún grado de intervención del Estado que hace que las empresas que se empeñan en ese sector le tienen que pedir permiso al Estado para fijar precios, para ver si se les van a cumplir los contratos. El Estado le pregunta cuánto van a invertir a cambio. Se ha transformado en una especie de negociación de toma y daca, algo que tendría que estar regulado por las leyes y decretos. Rápidamente, porque si no, no vamos a cumplir el horario. En la Argentina hay intervención estatal en el mercado cambiario, en el mercado financiero, en el mercado de capitales, en la producción de cereales y oleaginosas, en la comercialización de granos, en la industrialización de cereales, harinas, aceites, etc. En la producción y comercialización de carne vacuna. El Estado fija cupo de lo que se puede exportar para tener más consumo interno o más barato. En petróleo, en gas, en energía eléctrica, en infraestructura vial, peajes, en el transporte de cargas, en el transporte de pasajeros, en el transporte aéreo, en telecomunicaciones, en la industria de medicamentos y en la medicina privada. Todo eso nadie puede mover precios o decir exporto o voy a importar. Aparte está intervenido el comercio exterior a raíz de los controles cambiarios sin pedir permiso al Estado. Una economía que se maneja en estas condiciones pretender que tenga un nivel de inversión privada para sostener un crecimiento a tasas chinas que no fue tal, realmente es imposible. Por otro lado, al no haber ahorro interno debido al aumento del gasto público, con una presión tributaria récord que es superior a la de Brasil. En realidad Eva Perón, que es esa una de las figuras más famosas de la Argentina, no ocupó ningún cargo público. Cuando quiso ser su esposo la quiso presentar como candidata a vicepresidenta de la Nación, ella hizo un renunciamiento público multitudinario, pero cuando estaba con un estado de salud que lo hubiera impedido. Y en realidad lo que dirigió Eva Perón en la Argentina desde el año 46 hasta 1952, que falleció de cáncer a los 33 años, fue manejar, yo no diría una ONG, porque en realidad se financiaba con fondos públicos, pero una fundación de beneficencia, financiada por el Estado, o sea, por afuera del presupuesto, por afuera de las leyes, como se han hecho muchas cosas en esta etapa populista de la Argentina de 10 años. Muchísimas gracias, perdón por mi desconocimiento de portugués, pero si alguno se quedó con alguna duda, con todo gusto se los puedo aclarar. Muchísimas gracias.